Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Vamos nós, palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 20, nesse dia 22 de outubro de 2024, já aí chegando ao finalzinho do ano. Vamos mais uma vez falar sobre esse tema. Tem gente que tem medo só de ouvir o nome Apocalipse. Apocalipse é revelação. São revelações de Deus aqui para as coisas futuras. E muita gente tem medo do livro de Apocalipse. Muitos crentes não leem com medo do que está aqui escrito. Mas acredito que o que está aqui escrito não é para a igreja ter medo. Essa canção que nós acabamos de cantar, que não haverá mais choro, nem dor, nem lágrimas, é um texto que está em Apocalipse. Apocalipse é um texto de esperança para a igreja do Senhor. Então não é um livro para que você tenha medo de ler, é para você ler, para você ver o que é que está escrito, as promessas do Senhor, o que vai acontecer nos últimos dias com a igreja e com o mundo. Então, esse texto fala de o juízo final. Nós vamos ler aqui Apocalipse 20, versículo 11, e vai falar do juízo final. Coisa que muita gente não se preocupa desse dia. Haverá um dia em que Deus julgará as nações. Hoje o Senhor está com suas mãos estendidas. A Bíblia fala de Jesus Cristo como advogado, mas um dia Ele estará como juiz. Ele estará aqui nesse texto, como diz, em um trono, julgando as nações, e ali Ele não estará mais para fazer a defesa como advogado, mas Ele estará para dar o veredito como juiz. E a gente precisa ter essa noção. Domingo passado o pastor Macena estava falando sobre ressurreição, que é a mensagem central do cristianismo, do evangelho do Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou, e por Ele ter ressuscitado, aqueles que caminham com Ele, que creem nele, também ressuscitarão para a vida no final de tudo. Esse foi o foco, o tema da mensagem de domingo passado, que era sobre ressurreição. E eu quero também hoje falar sobre isso, sobre ressurreição, porque aqui nesse dia, nesse grande dia, a Bíblia diz que é grande dia para alguns e terrível dia para outros. Espero que para nós seja o grande dia do Senhor. Então vamos ler, versículo 11. Coloque toda a reverência sobre as Escrituras nesse momento. Não deixa nada tirar a tua atenção. E vamos a partir de agora adorar a Deus com os nossos ouvidos, ouvindo a palavra do Senhor com expectativa de transformação em nossas vidas, porque Cornélio e a sua casa, seus amigos, eles foram cheios do Espírito Santo enquanto eles davam ouvido para a palavra de Deus. Versículo 11 diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, tinha alguém assentado sobre esse trono, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ele ofusca tudo. É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Não é mais aquele homem que esteve na terra em fraqueza, mas agora é o Todo-Poderoso, assentado em um trono. E o versículo 12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago
de fogo. Queria que você ainda lesse o versículo 10 desse mesmo capítulo, que diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, eternamente. Aqui é uma eternidade. Serão atormentados para todo sempre, ou seja, existe uma eternidade aqui. Às vezes, quando se fala em eternidade, a gente pensa em eternidade somente em Cristo, com Ele. Mas haverá uma eternidade também sem Ele. Haverá a ressurreição, não só para os que morreram em Cristo, mas haverá uma ressurreição para todos que morreram. Sendo que alguns ressuscitarão para a vida, Daniel já fala disso lá no capítulo 12. Alguns ressuscitarão para a vida eterna. E alguns ressuscitarão para morrer de novo, morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. O dano da segunda morte não atingirá a igreja. O dano da segunda morte não atingirá aqueles que morreram em Cristo e ressuscitarão, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, que foi a ministração de domingo passado. O dano da segunda morte não afetará aqueles que terão seus corpos transformados, mas o dano da segunda morte afetará aqueles os quais o seu nome não será encontrado no livro da vida. Então, irmãos, para nós pensarmos nisso, sabendo que tem uma eternidade e sabendo que haverá um julgamento, qual eternidade nós queremos passar? Onde nós queremos viver eternamente? Onde nós queremos passar, repito, a nossa eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Com Cristo, aí se cumpre essa palavra que também está em Apocalipse, repito, que nós acabamos de cantar, que não haverá mais dor, nem choro, nem lágrima, morte, nada disso. Porque com Cristo ressuscitarão aqueles que morreram para agora viverem eternamente. E sem Cristo ressuscitarão para sofrerem o dano da segunda morte e eternamente serem atormentados. Algumas pessoas dizem: não se preocupe, que isso aqui é só uma interpretação errada, não sofrerá eternamente os que não viverem com Cristo. Alguns dizem isso. O que vai acontecer é que nesse julgamento você será eliminado. Deus não vai deixar ninguém sofrendo eternamente, porque Deus é amor. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. E mesmo que fosse, no último dia, os mortos ressuscitarão, estarão diante do trono branco. Não foi achado o seu nome no livro da vida, extermina, acaba com tudo. Eu não quero isso para mim. Eu quero viver com Cristo. As pessoas que creem nessa doutrina, eu li um livro sobre alguém que crê nisso, disse que essas pessoas que não serão achados no livro da vida, serão colocados em um caldeirão grande, tipo um óleo fervendo, e acabou-se. Vai sofrer só ali naquele minuto. É tão rápido que nem dor você sente. Virou fumaça. Mas a Bíblia aqui ela é bem clara. O versículo 10 que nós acabamos de ler, diz que o diabo, a besta, o falso profeta, eles serão lançados nesse lago de fogo e serão lançados para sofrer ou serem atormentados
eternamente. E da mesma forma que os que não foram achados no livro da vida, também serão lançados no mesmo lugar. No mesmo lugar. E as pessoas têm uma ideia de que lá no inferno o diabo reina, né? Que ele manda, mas lá ele vai estar preso na mesma situação de todos, condenado, atormentado como todos. Aqui ainda o diabo tem algum tipo de liberdade para fazer muitas coisas, enganar muitos. Existe um exército de demônios que são dirigidos por ele. Mas lá no inferno ele não terá isso. Lá ele será prisioneiro, atormentado pela eternidade. Lá ele não manda. Ou seja, ele não manda em canto nenhum. Ele não manda em canto nenhum. Ele não pode em canto nenhum. Ele só pode aquilo que é estabelecido por Deus. Ele não tem autoridade para fazer nada que não seja permitido pelo Senhor. Os demônios, até para entrar num corpo de um animal, de um porco, precisa da autorização do Todo-Poderoso. Jesus teve que permitir uma legião de demônios entrar numa manada de porcos. Eles pediram permissão a Jesus. Permite que nós entremos nesses porcos, então está autorizado. E eles entraram. Então ele não faz nada que Deus não permita. Ele precisa da autorização do Senhor. Mas, irmãos, eu quero ler ainda um texto aqui, eu queria que você ouvisse de quanto é sério esse tema. É um texto que está no livro de Ezequiel. O tema que está é lamentação contra o Egito. E eu vou ler e você escute. É uma leitura um pouco longa, mas não muito longa. Então eu queria que você desse bastante atenção, porque eu sei de quando nós estamos aí na condição que você está de ouvir, são muitas coisas que tiram nossa atenção, pensamentos que vêm, que levam a gente para outros lugares, mesmo a gente estando aí, olhando para quem está aqui, às vezes a gente se perde no tempo e não ouve o que está sendo dito. Mas eu vou ler a palavra de Deus. Então, coloca teus ouvidos bem atentos. E o texto que eu vou ler diz assim: no 15º dia do mês do 12º ano, recebi nova mensagem do Senhor que dizia: Filho do homem, chore pelo povo do Egito e pelas outras nações poderosas. Mande essa gente toda ir fazer companhia a outros povos poderosos que já estão no reino dos mortos, no fundo da terra. Diga ao povo: você pensa que é mais bonita do que outras nações do passado? Você vai acabar como todas elas quando morrer. Deixa eu pular aqui, porque o texto é o seguinte, irmãos. Se você não obedece a pontuação, o texto fica todo quebrado. E o entendimento é outro. E do jeito que eu li aqui, quebrou, eu vou repetir somente esse versículo. Diga ao povo: você pensa que é mais bonita do que outras nações do passado? Você vai acabar como todas elas. Quando morrer, você estará junto com os povos que sempre desprezou. Os egípcios farão parte da multidão de gente morta na guerra, porque a espada do inimigo já está pronta para cair sobre o Egito. Arrastem o Egito e o seu povo para dentro do reino dos mortos. Grandes soldados do passado e povos amigos do Egito receberão os egípcios quando eles chegarem ao reino dos mortos. Ali eles viverão junto aos povos que o Egito sempre considerou inferiores, também mortos na guerra. Lá estão os reis da Assíria, cercados por seu exército. Eles também foram destruídos na guerra, mortos à espada.
Eles estão enterrados na parte mais profunda do reino dos mortos, cercados pelo seu povo. Enquanto estavam na terra, espalhava o medo, mas foram destruídos na guerra, morreram. Lá estão os reis de Elão, cercados no sepulcro por todo o seu povo, gente morta nas batalhas. Enquanto estavam vivos, espalhavam terror por toda parte. Agora que estão mortos, seu destino é o mesmo do homem comum. Carregam sua vergonha com os que descem a cova. Os reis de Elão têm lugar reservado bem no meio do seu povo. Os elamitas são um povo que não merece respeito. Todos eles morreram na guerra. Enquanto viviam, deixaram outras nações em pânico. Ao morrer, levaram para o reino dos mortos o desprezo de outros povos e a vergonha de terem sido derrotados e mortos na guerra. Os reis de Meseque e Tubal também estão lá, cercados pelos seus exércitos, todos idólatras. Eles são dignos de desprezo, morreram na guerra, depois de levarem o medo a muita gente na terra dos viventes. Todavia, eles não ficarão em companhia dos grandes guerreiros do passado, que foram enterrados com suas roupas de batalhas e suas armas, com as suas espadas debaixo da cabeça. Ficarão cobertos pelos seus pecados, apesar de terem sido temidos até pelos homens mais valentes da terra dos viventes. Você também, Faraó, rei do Egito, estará entre essa gente indigna. Fará companhia aos que morreram na batalha. Lá está Edom com os seus reis e príncipes. Eles eram poderosos, mas acabaram junto com os povos destruídos na guerra. Fazem companhia aos povos idólatras no fundo do reino dos mortos. Todos os príncipes do norte estarão lá. Também os príncipes de Sidom, todos eles mortos na guerra, atravessados pela espada. Aqui eles foram o terror de muitos povos. Lá eles vivem na mais profunda vergonha. Como os outros povos destruídos na guerra, eles são idólatras e levaram para o reino dos mortos a sua vergonha. Quando chegarem ao reino dos mortos, o Faraó e os egípcios ficarão consolados vendo todos esses povos em sua companhia. Sim, o Faraó e todo o seu exército estarão entre os que foram destruídos na guerra, atravessados pelas espadas inimigas, diz o soberano, o Senhor. Eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados. O Faraó e todo o seu povo acabarão em companhia dos povos que desprezaram no reino dos mortos. Palavra do soberano, o Senhor. Ele está falando aqui de vários reis, de pessoas poderosas, nações que partiram, que morreram, que causaram pânico, terror e medo às nações, mataram nações idólatras, e todos esses, tanto os que foram mortos por eles, quanto eles próprios, diz aqui que compartilharão do mesmo lugar, que a vergonha os acompanhará. Aqui só fala de um grupo de pessoas e assim, vocês não estarão com esses soldados valentes. Há essa separação. Mas o resto que foi citado aqui, reis, príncipes, valentes, soldados, guerreiros, todas essas pessoas citadas aqui já partiram. Estão no reino dos mortos. Um dia, diz o texto que nós lemos, ele diz, eu vi os mortos, eu vi os grandes e vi os pequenos.
Eu vi os poderosos e vi aqueles que são guiados e regidos por esses poderosos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos, todos esses, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo o que cada um fez. Todos darão conta. E ele diz que deu o mar os seus mortos que nele havia, deu a morte e o inferno os seus mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo o que fez. Então esses mortos, eles vêm até a presença do Senhor. Há uma ressurreição desses mortos para estarem diante do Senhor, para receberem o julgamento. Porque se eles já estão aqui em vergonha, em tormento, sofrimento, o nome não está no livro da vida, porque quando eles chegam diante do trono, abre-se o livro da vida. E aqui a gente percebe que esses mortos, que estão diante desse trono, não são encontrados no livro da vida. Aqui a gente não vê a igreja aqui. A gente não vê a igreja aqui. Aqui diz que o mar deu os seus mortos, que a morte e o inferno deu os seus mortos, e todos eles, grandes e pequenos, não importa se é rico, se é pobre, porque tem gente que tem aquela ideia, pela parábola que Jesus conta do rico e de Lázaro, acha que o pobre, por ser pobre, vai para o céu. Acha que o pobre, por ter sofrido aqui na terra, vai para o reino de Deus. Mas a mensagem de Jesus não foi essa na parábola do rico e de Lázaro. Independente de ser rico ou de ser pobre. Aqui estão os grandes e os pequenos diante do trono, diante do juiz, do Todo-Poderoso, para julgar todas as nações, para julgar todos os povos. E o nome não está escrito no livro da vida, independente de ser rico ou pobre, grande ou pequeno, poderoso ou sem poder algum. Todos foram julgados, segundo o que estava escrito nos livros de tudo aquilo que cada um fez. E disse que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, junto com todos os seus mortos. E diz aqui que esta é a segunda morte. Irmãos, nós já ressuscitamos. O apóstolo Paulo diz que nós ressuscitamos em Cristo. Nós ressuscitamos para uma nova vida e nós estamos vivendo essa nova vida, ou precisamos estar vivendo essa nova vida. Porque haverá duas ressurreições, segundo as Escrituras. Uma ressurreição em Cristo, enquanto nós estamos agora, Paulo diz que nós fomos vivificados em Cristo, nós estávamos mortos e ressuscitamos em Cristo. E muitos dos nossos irmãos já partiram. Alguns de nós, eu não sei se todos nós, não sei ainda o tempo que vai ser para o Senhor voltar. Alguns de nós, ou se não todos nós, um dia também partiremos daqui. E haverá uma segunda ressurreição. Porque nós já ressuscitamos em Cristo, primeira. E ressuscitaremos. Segundo o apóstolo Paulo, diz que aqueles que estiverem vivos não precederão os que morreram em Cristo. Primeiro os que morreram ressuscitarão e subirão, e nós juntamente com eles, os que estiverem vivos, para estar diante do Senhor para todo sempre. Mas esses que estão vivos, que subirão com o Senhor, já foram ressuscitados em Cristo. E ressuscitados em Cristo, se morrer, ressuscitará no último dia. E ressuscitando no último dia, não sofrerá o dano da segunda morte. Só morre uma vez. Então aqueles que estão em Cristo, ressuscitam duas vezes e morrem uma vez. Aqueles que não estão em Cristo, eles morrem, ressuscitam e morrem segunda vez. O dano da segunda morte. O dano da segunda morte. E essa segunda morte
é a separação eterna do Deus Todo-Poderoso. E segundo as Escrituras, serão atormentados de dia e de noite. Esse texto não está aqui, eu repito, para fazer e causar medo em você. Esse texto está para você dizer assim: meu nome está ou será escrito no livro da vida, a segunda morte não terá peso em mim, porque eu estou em Jesus Cristo. E aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, para aqueles que andam e são guiados segundo o Espírito de Deus. O capítulo 21 de Apocalipse, temos tempo suficiente. O capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Aqui não tem a segunda morte aqui. Não tem. Quem morreu em Cristo só morre uma vez. Nem a morte nos separará do amor que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: quem é que nos separará desse amor? Não é a fome, não é a doença, não é a miséria, não é a altura, não é a profundidade, não é nada, nem a morte. E aqui não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós que estamos aqui, irmãos, nós corremos léguas, como diz no ditado, para a gente se livrar de uma dor, porque pensa, coisa ruim é dor, né? Sente uma dor, a gente já vai procurar alguma coisa para aliviar a dor, para tirar a dor. E a gente convive com isso por nós estarmos aqui. O nosso corpo, e às vezes a dor é um dispositivo de segurança que foi colocado em nós, porque se nós não sentíssemos dor, outras consequências piores teríamos. Mas pense num negócio que incomoda, é a dor. Mas aqui não terá mais dor. Versículo 5 diz: e o que estava assentado sobre o trono disse. Vejam que é o que estava assentado sobre o trono. É o que estava. Não tinha os assentado nos tronos. Porque no céu só tem um trono. Essa é a visão do apóstolo João em Apocalipse no capítulo 4. Um único trono e um ser assentado sobre esse trono. Aí uma teoria de ter 3 tronos no céu e 3 seres divinos sentados, um ao centro, um à sua direita e outro à sua esquerda. Isso é visão humana, não é visão dada por Deus, porque a visão dada por Deus a um homem, João, o apóstolo, é que lá no céu tem um trono e um assentado sobre esse trono. E aqui ele repete de novo, eu vou repetir o versículo 5, diz que o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Ô glória, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou um só, aquele que fez todas as coisas, o do passado, do presente e o do futuro. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água, ou da fonte da água da vida. Quem vencer, vou repetir de novo, que às vezes a gente dá aquela voada que eu falei. Quem vencer,
herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É só quem vencer. É só aquele que perseverar até o fim. O fim para mim e você ainda não chegou. Nós precisamos continuar na pegada. Nós precisamos continuar firmes, nos reunindo em comunhão, no partir do pão, em oração, na adoração, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, e ele disse, reunidos em meu nome, eu estarei presente. E nós precisamos estarmos atentos enquanto a isso. Então quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu quero que você coloque os seus olhos no versículo 8, porque há quem diga que todo mundo está salvo. Há quem diga que todo mundo vai para o céu. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Independente de ser crente ou não. Porque não é só chamar ele de Senhor. Porque ele diz que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós pregávamos em teu nome, que é o que eu estou fazendo. Nós curávamos em teu nome. Nós expulsávamos os demônios em teu nome. Em um outro texto diz, Senhor, nós ceávamos juntos, nós estávamos em tua presença. Nós comíamos e bebíamos em tua presença. Ele diz, eu não conheço você. Não conheço vocês. Afastem-se de mim. Então não é só o caso de nós dizermos, ele é o meu Deus, ele é meu Salvador. E até declarar, ele é meu Senhor. E declarar, e ele não for teu Senhor, porque ele diz assim, vocês me chamam de Senhor e mestre, mas vocês não fazem o que eu digo. Então não é só nós chamarmos ele de Senhor e declararmos que ele é nosso Senhor, mas é nós demonstrarmos isso com nossas ações. Não é só dizer, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Meu Deus, é muito mais profundo. A salvação ela é muito melindrosa, irmãos. E as pessoas não pregam sobre isso porque isso causa um desconforto em nós. Eu sei que vocês estão desconfortados. Eu sei que não é confortável ouvir isso. Mas isso é necessário para que esse desconforto cause em nós um despertamento. Porque eu sei que todos nós que estamos aqui, nós queremos estar com ele. Nós queremos vida eterna. Nós não queremos e nem imaginamos no dano da segunda morte, mas ela é tão real quanto a vida eterna com Cristo. E o versículo 8 ele diz, depois de dizer tudo isso, que não tem dor, que não tem morte, não tem choro, não tem clamor, não tem lágrima. Mas, tem um mais aí, Tem um mas. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, nós não somos incrédulos porque nós cremos, né? Aí a gente já, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Aqui pega muita gente, irmãos. Aqui vai uma lista. Homicidas, tal, estou livre. Mas quando diz aos mentirosos, aí pega um monte de gente. Crente. E aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E ele diz de novo, o que é a segunda morte. As pessoas que cometem essas coisas, o lugar delas é o mesmo lugar onde está o diabo, o falso profeta, o anticristo, a besta. É o mesmo lugar. Tem gente que se preocupa aqui e diz, meu Deus, está dizendo que os tímidos, meu Deus, eu estou tímido, eu tenho vergonha de falar. Será que eu não vou para o céu porque eu
Não é dessa timidez que está falando. Não é isso. Está se falando aqui de posicionamento. Os tímidos são aqueles que não se posicionam. Os tímidos são aqueles que Jesus, lá no início do livro de Apocalipse, chama de morno. Nem é quente e nem é frio. Ele diz que o morno ele lança fora, ele vomita. Ele não quer. Ele diz, tomara que você fosse frio ou quente. Melhor que fosse quente. Mas se é frio, ainda tem condições de tomar alguma decisão. Agora o morno fica ali a vida inteira. Não se decide. Não toma um posicionamento. É tímido em relação à fé. É aquela questão de dizer, aquele que nós costumamos dizer, está em cima do muro. Nem está lá e nem está cá. Existe aí uma história, uma parábola, de que o diabo estava de um lado do muro e um anjo do outro lado do muro. E alguém em pé no muro, indeciso, esperando a oportunidade de dizer, será que eu vou para cá, será que eu vou para lá? O diabo aqui não estava naquela visão que a gente tem do diabo todo feio, horroroso, causando medo. Senão o cara não vai. Quem é que vai para um lugar ruim? A gente só quer ir para um lugar bom. E o diabo só oferece coisa boa para a gente. Ele não oferece coisa ruim, o pecado não é ruim. O pecado causa prazer, e se causa prazer é bom. O problema é o resultado do pecado, que é a morte. É o dano que o pecado faz. Mas está ali o diabo, está ali o anjo e alguém em cima do muro, e o anjo desesperado, vem, vem. Só uma história, irmãos. E o diabo todo tranquilo. E a pessoa que está lá em cima do muro, vendo o anjo ali, desesperado, vem para cá, vem para cá, passa logo para o lado de cá. Aí ele pergunta para o diabo, e aí, tu não vai fazer tua propaganda não? Porque o outro ali está me chamando para lá, dizendo que lá é bom, tu vai ficar aí quieto. Ele diz, não, eu estou tranquilo, que enquanto tu estiver em cima do muro, tu é meu mesmo. Não preciso me desesperar não. O meu problema é quando tu passar para lá, e eu vou fazer alguma coisa para tu voltar para cá. Mas quando tu estiver em cima do muro, tu é meu. Qual é a sua posição hoje? A sua posição hoje é posição de tímido, de não se definir. Vou repetir, isso é um culto que causa desconforto, mas a palavra de Deus é para isso mesmo. É para nos ensinar, para nos instruir, para nos repreender, para nos tornarmos perfeitos. E tem momentos, irmão, que a palavra de Deus ela nos confronta de uma forma, e a gente precisa tomar decisões diante do confronto que a palavra de Deus causa em nós. Eu vou perguntar, qual é a tua posição? É posição definida? Você está com Cristo, caminhando com Ele, observando o que Ele tem nos ensinado através da sua palavra? Ou você ainda está naquela, não, eu estou aguardando, eu estou esperando resolver isso, eu estou esperando sair aquilo, eu estou esperando sair aquele dinheiro, eu estou esperando terminar o curso, eu estou esperando a minha formatura, eu estou esperando o casamento da minha filha, eu estou esperando, sei lá, o que é que você está esperando? Você ainda está tímido, você ainda está em cima do muro. Não, mas eu já fui batizado. Sim, meu irmão, fui batizado e aí? Só o batismo? Os apóstolos se preocuparam com Samaria, porque lá em Samaria eles eram somente batizados em nome de Jesus. Os apóstolos estavam batizados porque aquelas pessoas batizadas em nome de Jesus ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E você, não, eu não vou ainda atrás do Espírito Santo não, porque ainda não estou pronto, ainda estou esperando isso, esperando aquilo. Tímido. E assim como os idólatras, os feiticeiros, os homicidas, os fornicadores. Fornicadores é quem pratica sexo fora do casamento. Os mentirosos. Da mesma forma que esse grupo de pessoas não herdarão o reino de Deus, mas serão lançados no lago de fogo, receberão o dano da segunda morte. O seu nome não está escrito no livro da vida. Os tímidos também estão nesse grupo. Os indecisos estão nesse grupo.
E sabe você diz, não, mas eu vou me decidir, eu só estou esperando. Você sabe o dia de amanhã? Você sabe se amanhã você tem consciência para você tomar essa decisão? Porque hoje nós estamos aqui conscientes, mas e amanhã, irmão? Nós estaremos onde? Onde? Quantas pessoas partiram hoje? Quantas pessoas? Morte natural, acidente e tantas outras coisas. Pessoas que não morreram, mas estão inconscientes. Você está aí consciente, ouvindo o que eu estou falando, ou não, não sei. E processando tudo isso que você está ouvindo. E eu espero que você esteja processando para tomar uma decisão e dizer, Senhor, eu não quero a segunda morte para mim. Eu quero que quando o Senhor voltar, se eu estiver vivo, eu esteja no grupo daqueles que subirão com os que ressuscitarão. Eu quero que quando o Senhor voltar, se eu já tiver partido daqui, eu quero participar daquele grupo que ressuscitarão antes dos que estão vivos subirem com o Senhor. Para isso você precisa deixar de ser tímido, deixar a tua indecisão e tomar uma decisão em relação ao reino de Deus. E eu já vou chegando no final. Eu quero que você ainda abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6. E hoje foi o livro que nós estudamos hoje pela manhã na escola bíblica. O capítulo 6, nós falamos sobre ele. E dentro desse capítulo 6, o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele diz: não errem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Aí aqui pega um monte de gente também, né? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu quero que você ainda abra comigo em Gálatas, vá mais à frente um pouquinho. Gálatas capítulo 5, o versículo 19. O apóstolo Paulo diz que, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, que é imoralidade sexual, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, são discussões, emulações, que são competições, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não estarão com seu nome escrito no livro da vida. Ele está dizendo aqui, não herdarão o reino de Deus. Se não herdam o reino de Deus, é porque o seu nome não será encontrado no livro da vida e no dia daquele julgamento, daquele trono branco. Mesmo o que já morreu será levado diante daquele trono branco para ser julgado e sofrerá o dano da segunda morte e será lançado num local que a Bíblia chama de lago de fogo. E será atormentado de dia e de noite para todo sempre. Mas eu quero que você foque que para nós, aqueles que não são tímidos, aqueles que se decidiram, aqueles que estão perseverando, aqueles que têm o Espírito de Deus, há um lugar maravilhoso. Há um lugar preparado para mim, para você e para todos que perseverarem. Essa dor que você sente hoje, lá não terá. Essa angústia que talvez você esteja sentindo, lá não terá angústia.
Lá não terá medo, lá não terá tristeza, lá não terá choro, se tiver de alegria. Lá não terá essa agonia que nós temos aqui nessa vida, que lá realmente tudo se fez novo. E aí Ele será o nosso Deus para todo sempre, eternamente. E nós seremos seus filhos. Haverá um povo e um Deus, como sempre foi, um único Deus. E naquele dia haverá um povo e um Deus. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, e que você se decida, não se conforme em somente ser crente, não se conforme em somente ser batizado em nome de Jesus. Deus quer mais de você, Ele tem um chamado, Ele tem um propósito de você ainda estar aqui. Deus abençoe em nome de Jesus.